Existe algo acontecendo no Brasil e muitas famílias de empresários sequer se deram conta, sequer perceberam. O Estado está mudando silenciosamente a forma de tributar aquela pessoa, aquela família que construiu o patrimônio ao longo da vida. E quem não estiver preparado pode pagar imposto na vida, na transferência desses bens e até depois da morte. Para quem não me conhece, eu sou Célio Antônio Schlachta, advogado em Manaus, e atuo na estruturação patrimonial dos negócios da família. Toda quinta-feira, a gente posta aqui no YouTube uma pérola de conhecimento sobre esses temas que envolvem o planejamento patrimonial da família, como tributação, a reforma tributária, a organização do patrimônio e por aí vai. Então, hoje eu quero falar com você sobre algo que eu chamo de assédio tributário do patrimônio familiar. Veja o que está acontecendo. Os estados estão aumentando o ITCMD, em razão da reforma tributária, que começou lá em 2023. Alguns estados resistiram, né, entre os quais podemos citar São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina também. Enfim, a maioria dos estados já providenciou a sua adequação, de acordo com o mandamento constitucional. No início deste ano, nós tivemos uma lei complementar que está apertando esse cerco. Então, os estados, a maioria deles já fizeram. Ainda tem alguns estados que, durante este ano, com certeza, até este ano, final deste ano, nós teremos a conclusão desses trabalhos, no sentido de todos os estados terem aumentado a sua forma, terem modificado a sua forma de tributar, porque a reforma impôs uma progressão da alíquota, né? E é esta a questão que alguns estados não queriam, mas precisam fazer porque perderam grande parte, vão perder grande parte da tributação que era exclusiva dos estados. Mas isso é assunto para outro tema. Então, hoje também está acontecendo nos estados a discussão sobre uma discussão muito forte sobre a tributação de dividendos, né? Então, essa é uma questão polêmica ainda, porque há muitos tributaristas que entendem que isto é uma bitributação, outros entendem que isto é uma forma de inibir o investimento no Brasil. Enfim, é um momento que nós precisamos repensar a organização patrimonial para que nós, não é que vamos deixar de pagar imposto, mas nós possamos pagar menos imposto, pagar tributos, não os indevidos, porque ninguém está aqui promovendo a sonegação, porque sonegar é uma prática criminosa, né? Nós estamos aqui promovendo a organização patrimonial visando a evitar o pagamento indevido de tributo. E uma outra coisa que está acontecendo com esta reforma tributária é que nós pagamos muito tributo, pagamos tributos muito pesados para o Estado, nós armamos o Estado de ferramentas, né, nós entregamos ferramentas para o Estado para ele promover a fiscalização contra nós mesmos, né? Então, a fiscalização está cada vez mais cerrada sobre o ganho de capital. Então, muito cuidado com o ganho de capital, que é um tributo que ocorre na transmissão de patrimônio e que pouca gente sabe, né? Principalmente ocorre isso no inventário, quando é necessário fazer a venda de bens para pagar custos do inventário. Isso é um peso, aliás, às vezes até uma surpresa, e é um peso muito grande no patrimônio das famílias, porque a alíquota mínima é 15%, podendo chegar a 22,5%. É o imposto de renda sobre o ganho de capital. O sistema está ficando mais pesado para quem tem patrimônio, ou seja, você que tem patrimônio, cada dia mais esse fardo está mais pesado. E é por isso que o planejamento é fundamental, no sentido de você se programar, porque quem está programado, quem está organizado, ele se programa. O problema não é aqui deixar de pagar imposto. Eu já disse, não estamos aqui incentivando o não pagamento. O problema é pagar imposto desnecessário por falta de organização. Imagine um empresário que construiu seu patrimônio durante 30 anos, vamos supor. Ele comprou imóveis, ele tem participações em empresas, ele tem aplicações financeiras, mas tudo isso está no nome da sua pessoa física, no seu CPF. A pessoa é empresária, mas os investimentos estão no seu CPF.
Ele nunca organizou isso. Imagine quando chega o momento de transferir esse patrimônio para os filhos, ou seja, na hora em que ele parte dessa dimensão para outra. Então, nesse momento aparecem o ITCMD, o imposto sobre o ganho de capital, que eu já citei, os custos do inventário, as custas judiciais, honorários, cartórios, avaliadores, às vezes tem que também entregar parte desse patrimônio para corretores de imóveis, para promover a venda de bens, e por aí vai. Né? E muitas vezes a família precisa vender patrimônio às pressas, e nesse momento entram questões muito sensíveis, porque você de um lado está apressado e do outro lado está a pessoa que vive explorando esse mercado. E existem muitos que compram patrimônios que estão nessas situações. Ou seja, se você vai vender um bem que está arrolado no inventário, dificilmente você consegue o preço real dele. Quando você tem um deságio de apenas 20%, dê graças a Deus. É de 20% para mais. Por quê? Você compraria um imóvel dentro de um inventário, que está arrolado num inventário, sabendo que você não vai ocupar esse imóvel, não vai poder usufruir desse imóvel enquanto não terminar o inventário, e talvez nem vá receber, porque se tiver dívidas para pagar, aquele imóvel, antes de tudo, ele precisa garantir as dívidas do espólio. Então é por isso que quando as famílias precisam vender imóveis, normalmente vendem muito abaixo, podendo chegar a 50%, 60% abaixo do valor. E isso é terrível. Por falta de quê? Por falta de organização patrimonial. Então, no Brasil existem 3 momentos críticos de tributação patrimonial. O primeiro é na aquisição. Né? Aqui nós temos a incidência do ITBI, que é um imposto de transmissão de bens imóveis intervivos por atos negociais, né? Ou também o imposto de renda. Né? Esse imposto também ocorre aqui. E temos um outro momento que é a doação. Aqui incide o ITCMD, não por causa-morte, mas pelo fato de você doar. Quando você doa um bem, você tem que pagar o ITCMD. As alíquotas são praticamente as mesmas, são muito próximas da causa-morte, mas são 2 fatos geradores distintos. Um é a doação e o outro é a sucessão, que é o terceiro tributo, né? A sucessão, então, é o ITCMD, só que a causa é causa-morte, né? Então, é quando é obrigado a abrir o inventário. Né? Ou seja, é um imposto pago no inventário, que ele aparece normalmente nesses momentos críticos da família. E este tributo aqui da sucessão, né, que é o ITCMD causa-morte, ele também vem acompanhado de uma série de outros custos processuais que normalmente levam 20% ou mais do valor total do patrimônio. Então, sem planejamento, isso pode consumir uma parte relevante, como eu falei, 20% no mínimo, podendo chegar até 30%, 40%, se não tiver conflito. Se houver conflito, pode levar anos para ser resolvido e a perda patrimonial pode se estender muito além dessa cifra de 20%. 30%, 40%, 50%, 60%. É terrível o que faz a falta de planejamento patrimonial quando a família tem que passar pelo inventário. Então, se houver conflito, esse custo aumenta em muito. E a virada de chave, então, é que as famílias organizadas não esperam a morte, não esperam a crise chegar para organizar o patrimônio. Elas fazem isso em vida, fazem isso com tempo, com organização, quando a pessoa está capaz, está lúcida e tem tempo para organizar. Porque a organização ela tem que ser feita na calma e não na correria. Porque isso permite que a organização jurídica seja feita, né? O planejamento patrimonial estruturado da família ele é feito também promovendo a previsibilidade tributária, faz com que haja a continuidade familiar, ou seja, garante o legado da família para as próximas gerações, e também, e acima de tudo, e o mais importante, é que reduz os conflitos, os possíveis conflitos na família, porque cria regras, estabelece normas dentro da organização, de modo que ninguém pode dizer que não conhece das regras, né? Então, quem construiu o patrimônio precisa pensar em 3 coisas muito importantes, que é, primeiro, a proteção, o segundo é a continuidade do legado, e o terceiro é eficiência tributária, porque patrimônio desorganizado é um convite para a tributação desnecessária. Se você construiu patrimônio ao longo da vida, então a pergunta não é se haverá tributação.
A pergunta é: quanto dela poderia ter sido evitado se houvesse a organização antecipada? Pense nisso. Pois bem, se este tema fez sentido para você, eu comunico que em breve nós teremos uma palestra que eu estou preparando. Será gratuita aqui pelo YouTube, onde eu explico de forma mais aprofundada como funciona o planejamento patrimonial estruturado de uma família. O link em breve estará lá na bio do meu Instagram e também estará disponível aqui no YouTube, no canal do YouTube. Inscreva-se, me acompanhe aqui e lá, e a gente se vê em breve.